E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fazer mais um videozinho rápido aqui. Quase que eu derrubo a máscara. O que acontece? Eu gostaria de conseguir fazer esses vídeos na velocidade que a informação vai chegando, né? Ou vai acontecendo, mas não é possível, né? O meu trabalho também, eu tenho que reservar um horário para eu conseguir fazer os vídeos. Mas eu ainda não consegui sair de política para ir para outras coisas. Mas eu acho que é o assunto do momento, né? E o intuito do canal, o nome é Não Olhe para Cima. Sempre quando tem uma edição falada, alguma coisa coloca as 20, que é um podcast, né? Mas assim, vai ter outras coisas no canal. Talvez até outros canais, não sei. De repente, tem colegas meus que, como estão assistindo, gostando do conteúdo, aí estão, pô, queria participar, queria, mas é um negócio que é complexo, né? E dependendo da forma da opinião, ou a opinião que for colocada, eu gosto de debater ideias. Não você tomar partido de um lado. Se for referente a coisas que não impactam no dia a dia, levantar. Coisas que não impactam no dia a dia, exemplo, sei lá, tomar partido num filme, tomar partido, sei lá, do modelo de veículo, tomar partido num tipo de televisão. Até que vai porque são coisas que não são triviais, né? Vamos colocar assim, não impacta na vida dos outros. Impacta, né? Mas uma intensidade menor. Mas daí quando a gente fala de coisas igual a eleição agora que está em alta, né? No Brasil inteiro, sei lá, o brasileiro antigamente discutia mais futebol, vídeo aí a gente está no dia 4 e ninguém nem tá falando da Copa, né? Tá abafado pelas eleições. Aí é um negócio até legal, que daí agora, aparentemente, parece que o pessoal começou a olhar para coisas que são essenciais, não para coisas que são triviais, mas ainda quando a gente. Bom, o intuito do canal é fazer as pessoas terem mais conteúdo, mais inteligência. Quando nós fazemos um gráfico de pizza, eu diria ainda que mais da metade, bem mais da metade, vamos colocar assim, né, que eu poderia falar em separar essa pizza aí em 25% é a fatia que hoje tem quando a gente fala de assuntos que são complexos, e 75% ele ainda representa onde a gente teria que avançar para ficar pelo menos meio a meio para o Brasil começar a deslanchar nessa área, mas aí eu acho que ainda o interesse não é por isso. Quando a gente fala no nível geral do Brasil, outras coisas sobrepõem isso daí. Vamos colocar assim, sextou. O sextou ainda sobrepõe isso. Mas daí eu separei, então, falando de política, que é o assunto do momento, e o intuito do canal é ajudar as pessoas, eu separei alguns temas, dentre ele um que eu gosto, que faz parte daquilo que vamos colocar assim, que eu conheço bem, que eu domino bem, não só a parte da política, mas vamos colocar assim, a parte dos cálculos, é onde, quando a gente fala de pesquisas, intenções de votos e, vamos colocar assim, projeções. Então, projeção é uma coisa que eu basicamente. Tá, vamos trocar de câmera aqui. Peraí, pra cá. Projeção é uma coisa que basicamente assim, vamos colocar assim, eu conheço há 15 anos ou mais. 15 anos? 15, 30? 20 anos, vamos colocar assim. Há 20 anos é uma coisa que assim, eu acompanho de perto, é uma coisa que eu mexo, né? Depois eu vou cair no canal aqui, que é a parte de investimentos. Quem quiser saber, eu vou fazer uma edição especial de investimento, que é uma parte que eu lido com isso também. Mesmo essa máscara aqui sendo mais pra frente, ela aperta minha boca assim, eu relo a boca aqui, ó, na hora de falar. Mas é a melhor dentre as outras, eu vou comprar mais outras, né? E dentre as outras, essa aqui é a que eu consigo mais ter liberdade pra falar, vamos colocar assim, né? Mas daí quando eu falo voltando, na parte de projeções, é uma coisa que há 20 anos eu basicamente é o dia a dia, que são coisas que eu faço, né? E o título do vídeo poderia ser até assim, por que que a NASA, por que que, um título legal aí, ó, por que que as pesquisas políticas, por que que o mesmo pesquisador de política não pode ir para a NASA para fazer os cálculos lá, vamos colocar assim. É um título extenso, né? Não dá para colocar isso. Mas assim, por que que o mesmo pesquisador, ou mesmo que faz a ciência política, ou análise, ou os cálculos da política, não pode ser colocado para fazer os cálculos da NASA, de um foguete, o lançamento de um foguete. Isso é uma coisa que eu falava muito na empresa. Hoje em dia eu nem falo mais. Mas é assim, para você fazer um foguete, tecnicamente, você tem que ser exemplar no cálculo
porque provavelmente quem for estar dentro daquele foguete, que é a pessoa que for, o astronauta que estiver lá dentro, ou a carga que estiver sendo levada, vamos colocar assim, se não tiver um cálculo correto, o vídeo que aconteceu com a Challenger, depois vocês pesquisam aí, porque daí tem muito conteúdo sobre isso, que é a parte que eu gosto, né, de ciências. Então, dê uma pesquisada aí no Google, o que aconteceu com a Challenger, que foi uma nave que foi lançada, sofreu uma pressão política, vamos colocar assim, para o lançamento da nave, onde alguns cálculos não foram levados em consideração. A nave, ao longo do trajeto, tudo ali é baseado em telemetria e cálculo. Então é como se fosse você fazer uma apuração de uma eleição, uma projeção, uma pesquisa eleitoral. Você faz aquilo com o avião andando, você não faz com ele parado. Então, quando a gente fala de pesquisa no Brasil, ou a gente faz essa análise aí através do IBOP, do IPEC, que são pesquisas contratadas, a gente não faz com o Brasil parado, as pessoas setadas e a pessoa é orgânica, ela pode mudar a intenção de voto, ou, ou a cabeça dela, né? Pode sofrer vamos colocar assim, uma inversão em 180 graus, ela está indo para lá e vai para o outro lado a qualquer momento. É como se fosse basicamente você atuar através da telemetria de um lançamento de um foguete. Então, um foguete, não sei se vocês sabem disso, os maiores computadores, ou os computadores com maior capacidade de processamento, vídeo minha máquina aqui que está girando, porque enquanto eu estou fazendo o vídeo para vocês, ela está renderizando um vídeo no DaVinci, eu estou com o OBS aberto. Mas minha máquina é uma máquina boa, né? Mas ela tá até quente aqui, ó. Dá para sentir aqui o calor dela. Eu estou usando o processamento dela. Eu estou processando o vídeo, estou gravando com o OBS com uma, duas, três câmeras. Estou com o YouTube aberto, estou com o Google aberto, estou com um espelhamento de tela aberto. Eu estou controlando aqui numa placa de captura. Ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então estou usando o processamento dela ali, mas ela aguenta. Ela está girando ali, mas daí quando você fala comparar a minha máquina uma máquina da NASA, uma de lançamento de um foguete, são coisas completamente diferentes. E quando você fala das melhores máquinas para processamento, elas são utilizadas para telemetria. E quando a gente fala de previsão do tempo, não sei se vocês sabiam disso daí, as máquinas que são utilizadas para fazer o cálculo de previsão de tempo, que é o processamento, são as máquinas, uma das mais parrudas que existem, onde ela tem que levar em consideração tudo que está acontecendo ali ao entorno, temperatura do vento, umidade do ar, para onde ele está, para onde a corrente de vento está deslocando, a massa de ar polar, a corrente oceânica, porque aí isso depois é legal que depois eu vou ir para esse lado nos vídeos. Então assim, a gente tem grandes massas polares onde a gente tem correntes oceânicas onde a água fria desce, a quente sobe, então tem regiões do planeta onde ocorre isso daí. Então a água desce por um local, vamos colocar assim, dentro do oceano, ela desce e sai lá pelo outro lado. Quando ela faz isso, o clima muda, a pressão atmosférica muda, então a umidade do ar muda, a umidade do ar mudando vai fazer com que a resistência do vento mude, o local para onde aí a máquina tecnicamente tem que processar tudo isso daí para falar assim, vai fazer uma temperatura de X grau, vai chover, não vai chover, a umidade vai ser X ou vai ser Y. Então, tentem calcular na cabeça de vocês qual o volume de processamento quando a gente fala a nível mundo e todas as variáveis que isso influencia. Então, são máquinas extremamente parrudas. Quando a gente fala de um lançamento de um foguete, então nunca percam um raciocínio, que eu fico fazendo isso, né? Eu vou e volto. Então, quando a gente fala de um lançamento de um foguete, você tem que levar em consideração todo esse processamento dessa massa de dados. Quando a gente fala de projeção de lançamento, e a gente tem que pegar do outro lado as condições do lançamento. Então, qual é a temperatura do combustível do foguete naquele momento, qual é a temperatura do foguete naquele momento, porque a gente sabe que o metal expande ou dilata. Dependendo de onde foi feito, da onde é efetuado o lançamento, ao entorno do foguete pode haver um congelamento, dependendo da temperatura. Então os motores vão trabalhar numa condição diferente. O vento dentro das camadas atmosféricas. Então, para onde o foguete está apontando? Qual é a pressão que ele vai sofrer a cada pé que ele vai subindo? Tudo isso é medido através da telemetria. Lógico que uma máquina vai fazer isso muito mais rápido, bem mais rápido que uma pessoa fazendo isso daí na mão.
Só que os inputs iniciais são inseridos por matemáticos que fazem o cálculo, e a máquina dali para frente você simula a telemetria e você vai saber se está dentro de uma condição X ou Y. Através da programação, a máquina vai fazer o quê? Diminuir a velocidade do motor, aumentar a velocidade do motor, aumentar a injeção de combustível do motor do foguete, que é um motor. Depois eu posso fazer um podcast, um vídeo, né, um podcast só sobre isso, né, que é o motor F1 da Rocketdyne, que eu gosto bastante dessa área de ciência e tecnologia. Se eu não trabalhasse com aquilo com que eu trabalho, né, e se no Brasil fosse reconhecido, eu gostaria muito de ser um cientista, né, mas eu ia morrer de fome. Das condições que eu vim, é muito difícil, assim, vamos supor que tem uma peneira, a cada 10 pessoas, eu acho que meia pessoa consegue passar nessa peneira, é muito difícil. E ainda mais do jeito que eu sou, né? Tipo assim, eu não indicação em zero, eu tenho essa trava aí, depois eu posso colocar isso aí pra vocês, mas no vídeo vocês veem que eu tenho algumas limitações de relações pessoais. Então, assim, através disso tudo, o que eu quero dizer pra vocês? Da tragédia da Challenger, foi em função da pressão para o lançamento, pressão não de condições adversas atmosféricas, vamos colocar assim, mas pressão política, foi efetuado um lançamento desconsiderando alguns parâmetros. Aí onde essa nave, na hora que ela subiu, tem uma condição atmosférica quando você está perto do topo da atmosfera, onde, vamos colocar assim, o vento ele tem uma característica diferente da atmosfera baixa, onde isso não foi levado em consideração, fez com que o foguete desse uma entortadinha para o lado, bem na hora que ele ia exercer o regime máximo de eficiência do motor, onde ele ia acelerar mesmo, vamos colocar assim. Aí no que ele acelerou meio que torto, e a máquina tinha o foguete ele tinha uma falha de projeto, onde tinha os anéis de vedação do motor do foguete mesmo, onde vai o combustível, que em função da temperatura, ele não atuou da forma que ele deveria. Ele estava congelado, ele não expandiu. Então houve um vazamento de combustível pela lateral do foguete, em regime de máximo, então foi uma soma de vários... Eu não vou dar o spoiler 100% para vocês, que daí eu deixo para outro vídeo. Mas daí foi falha de cálculos humanos e pressão política para adiantar a velocidade do lançamento, ou a velocidade não, a velocidade de dia do lançamento mesmo. E uma projeção errada e desconsiderada. Para onde que eu quero ir com isso tudo? 14 minutos de vídeo. Aqui atrás está parado, né? Eu vou ir para a tela aqui agora de React. A telinha de React. Onde eu separei alguns vídeos, quando a gente fala de política, onde eu vou encaixar com tudo isso. Eu faço sempre as analogias para encaixar onde deveria. Hoje é dia 4. A eleição foi lá no dia 2, né? Aonde o quê? Eu tava na Paulista, até de fato fui lá para acompanhar, para ver, né? Vi pelo painel da CNN. Aí tem um vídeo aí no canal até onde teve o roubo de celular, esses negócios, tudo, mas estava uma manifestação pacífica pelo lado era do PT. A manifestação legal, o pessoal curtindo lá tudo, aí tem esses casos isolados. Sempre percebam e levem em consideração que eu não puxo para lado A ou não puxo para lado B. Tanto é que eu quis ver como que era uma manifestação do PT em loco, e depois eu quero ver uma em loco pro lado do Bolsonaro. Uma pro lado do Lula e uma pro lado do Bolsonaro. Uma pro lado do Ciro, se fosse possível, mas como a manifestação... agora só ficou um contra um, tem mais como ter isso, né? Uma pro lado da Simone, uma pro lado do... Tem um vídeo aí que eu vou até soltar fazendo análise de cada candidato também, né? No debate e antes do debate. Fazendo a análise... O vídeo tá pronto, só que eu não soltei ainda, eu tenho que soltar esses vídeos aí. É que tem que editar primeiro para soltar para vocês. Mas o intuito desse vídeo seria o quê? Por que a gente não pega um cientista político que faz cálculo político para pôr na NASA? Porque vai dar essa merda do foguete. Ah, mas aí eles são do mesmo ramo, só que por que o cálculo sai tão diferente? Por causa do viés. Onde na política ela tem a margem para acontecer isso, e nos vídeos que eu falo para trás, sempre eu falo, né? A gente tem bom açougueiro, a gente tem um bom policial, a gente tem um bom padeiro, a gente tem um bom médico, a gente tem... Então tem pessoas boas naquilo que fazem, sem viés, ou são coisas que não se utilizam de viés, e tem o outro lado, que é esse lado que é a política, que sempre vai ser mais complicado, aí por isso que os vídeos, a maioria, são sobre política, depois tem que mudar isso daí.
aonde dá exatamente para vocês verem como as pessoas possuem viés. E não necessariamente por a pessoa estar no local, ela é boa naquilo que ela faz. Então vamos pegar aqui, vou começar pelo primeiro aqui, né? Primeiro vídeo, que é esse aqui. Eu não vou pular esse daqui e vou para esse daqui, ó. Pera aí. Aí. Então aqui, ó. Constantino abre o jogo sobre as eleições e detona a pesquisa. Então é o tópico de hoje. Desde o dia 3 para frente, o pessoal tá batendo agora nas pesquisas que foram feitas. Só que desde o começo dava para perceber que as pesquisas não estavam espelhando o que a gente vê na rede social. Então, o que a gente vê no YouTube, o que a gente vê no Facebook, o Orkut nem tem mais, né? O que a gente vê no Facebook, o que a gente vê no Instagram, o que a gente vê no TikTok, era 50-50. Foi muito próximo disso que aconteceu, na realidade. Só que quando a gente pegava a pesquisa, tava, vamos supor, alguns momentos estava 60 para um candidato, o outro estava com 40. Ou quando a gente faz no formato lá de pesquisa mesmo que eles fizeram, tipo assim, um candidato estava com, vamos supor, com 48% de intenção de voto, o outro estava com 25% e o restante dividido entre os demais, né? Só que na prática, quando você olha para a realidade, não é isso que acontecia. Então, assim, esse que é o problema, onde você tem um viés de uma confirmação que pode ser que não ocorra. Só que isso daí faz pensar assim, será que o pessoal errou no cálculo ou será que o pessoal possui viés? Então tem várias coisas que eu separei aqui, ó, um outro aqui, né? Empresa internacional repercute pesquisas. Aí o pessoal falando, né? A imprensa internacional falando, né? Pô, o pessoal errou a mão e tal. Aí que tá o problema. Será. Eu gostaria que acontecesse de o pessoal ter errado mesmo na pesquisa, errado a mão. Só que seria menos pior do que o pessoal ter o viés. Só que das duas formas é ruim, porque olhando para um todo como Brasil e como pessoa, quando você faz uma coisa onde você não faz da melhor maneira, ou você não quer ser correto da maneira que você faz, ou você não se esforça para fazer da melhor maneira possível, você começa a se auto-sabotar ou auto-se descredenciar. Então, assim, são institutos de pesquisas de renome que foram utilizados, onde vamos supor assim, onde vários matemáticos lá dentro projetaram um cálculo e fizeram uma análise, coletando em cidade com pessoas qual que seria o caminho das eleições, só que na prática poderia ocorrer? Não, ok. Só que se a gente falasse de uma margem de erro de 3%, 4%, 5% de uma projeção, beleza. Mas quando dá uma margem de erro de 20%, 25%, você está errando, assim, se você pegar 10 pessoas, a cada 10, vamos supor, 4, 5, não dá o resultado esperado. Mas aí você pega uma projeção onde a cada 10, um está deslocado, tipo assim, é muito fora, um ou dois. Aí me vem aquela dúvida, será que o pessoal é que eu soltei. Provavelmente eu vou soltar esse vídeo antes do outro da análise dos candidatos. Mas daí vem aquela dúvida: se esse pessoal que faz a pesquisa ele compõe a base para a gente tomar decisão, que decisão a gente está tomando? Com embasamento em quê? Com base em quê? Olha, quando a gente fala de pirâmide, que eu falei no outro vídeo lá, né? De pirâmide de pessoas. Então eu coloquei influencers, né? De pessoas que ditam para onde a gente tem que ir e o que, que a gente tem que fazer. Olha a margem de erro de indicação que essas pessoas possuem. O intuito do vídeo, na verdade, é esse. Olha a margem de erro a qual as pessoas estão atuando. Onde você aceitar um cálculo, ele é tão desviado assim, 20, 25% de margem de erro, e você aceitar um conselho, que é o vídeo vai para esse lado, na verdade, de uma pessoa, onde você tem, vamos colocar aí, de 100% de um conselho assertivo, você tem 50% de chance de errar, quais os conselhos para onde a gente está indo? Para onde isso, vamos colocar assim, Brasil, a nível Brasil. Eu vou, depois, quando fala de geopolítica, aí eu vou tentar trazer mais vídeos de fora. Então, vídeos da China, vídeos dos Estados Unidos, vídeos da Rússia, vídeos da França, Itália, para ver se lá fora
O mundo está seguindo no mesmo formato ou nós, aqui no Brasil, se isolamos numa bolha onde as análises que nós estamos fazendo estão tão rasas assim, que é o que eu falo nos outros vídeos lá. Análise rasa. Ninguém está sendo mais exemplar ou esforçado naquilo que faz, está fazendo o básico de uma forma errada. E quanto mais errado, melhor, porque você tem mais chances de atuar sobre a pessoa que vai seguir o seu conselho. Então tá ficando muito complexo. Então vamos pegar mais vídeos aqui, ó, mais coisas que eu separei. Então aqui essa do Constantino, que abre o jogo. Aí tá aqui, né? Eu separei aqui, ó, vários coisinhas aqui falando da eleição. Na verdade eu coloquei aqui Jovem Pan Retrô, né? Que é um dos que eu acompanho. Coloquei aqui votação no Brasil, tudo. Aí todo mundo falando. Aí vim aqui e coloquei, deixa eu ver mais o que aqui, ó. Outro, no caso, outra fonte de informação. Sempre é bom ver para todos os lados, o Soraya aqui falando, né? Mas daí vamos pegar aqui, ó. A nova onda de ultradireita mostra que o bolsonarismo veio para ficar, não sei o que e tal, e já ganhou. Cegou a esquerda, que precisamos urgentemente renovar? Não, então, isso daí já era uma coisa que estava acontecendo. Aí, no caso ali, é dois, vamos colocar assim, pessoas que votariam no Lula, né? Amargurando o que foi que aconteceu. Só que se pro lado deles eles seguirem essa premissa de que o adversário dele é pequeno, através de informações dessa pesquisa que tem uma margem enviesada, que de repente pode ser que o pessoal fez um viés para ajudar, mas eles acabam atrapalhando mais ainda, porque daí a forma de condução vamos colocar assim, da propaganda política deles foram assim, a gente subestima o adversário e pode ser que a gente não precise atuar de uma forma X. É um tiro no pé, isso daí. Vamos pegar mais outra aqui, ó. Aí essa daqui, ó. Que exemplifica bem isso que eu tô falando. Aí vocês podem pegar aqui o título, de repente jogar. A votação acima do previsto pelos institutos de pesquisa do presidente Jair Bolsonaro, de outros candidatos associados ao bolsonarismo, gerou surpresas e debates. Não, isso daqui, para quem já fazia análise, ou se fosse fazer uma análise sobre isso, sabia que ela não espelhava o que você via no dia a dia. No dia a dia o Brasil tá assim, 50-50. No dia a dia o Brasil tá 50, na verdade tá assim, 45, 45, 10% para os outros candidatos. Essa é a leitura do Brasil, é a mais simples que tem. Tipo assim, tá meio que dividido entre os dois, 10% ali reserva para os outros candidatos, porque o pessoal fala, não quero A, não quero B, fica meio que perdido ali. Mas não tava, tipo assim, um muito na frente, o outro muito para trás, que é o que tava sendo espelhado. Só que aí, assim, imagina se para cálculo de qualquer coisa que contém um viés, se a gente utilizar, nós como pessoa geral, isso eu tô falando para tudo. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tô tomando energético, já tomei uma garrafa aqui de energético. Pode ou não pode tomar o energético? Se eu for pelas pesquisas atuais, eles vão meio que falar assim: se você tomar o energético sei lá, 70% de chance de morrer amanhã, 30% de você continuar vivo. Só que aí eu não vou morrer amanhã tomando energético. Isso é fato, a não ser que eu tome, sei lá, uns 5 litros de energético, talvez eu morra. Mas assim, o pessoal parte pro lado do sensacionalismo. Então, onde eu tomando energético, se eu tomar energético, eu já vi isso com café. Ah, você pode tomar café. Aí o pessoal inverte. Ah, não, agora você não pode tomar café. Aí inverte. Não, agora você pode. Não, café faz mal. Não, faz bem, faz mal, faz bem. Não tem uma análise concreta falando assim, ó. Para pessoas que é o que eu sempre faço. Para pessoas, vou inverter de câmera aqui, depois eu volto nessa. Para pessoas de uma idade X, masculino ou feminino, o energético atua dessa forma. Então, se a gente for colocar em porcentagem, quando a gente fala de 0 anos de idade até, sei lá, 80 anos de idade, 0 anos de idade até 7 não bebe energético. Desconsidera da conta. Até 10, na verdade, eu acho, de repente. Até 10 não considera, tira da conta. De 10 até 20, qual é a proporção desse pessoal que bebe energético? Qual que é a proporção das pessoas dessa idade que já morreram bebendo energético? Nós fizemos um estudo onde pessoas de 10 até 20 anos de idade, quando tomam energético, ficam com, sei lá, com alguma anomalia no intestino, não sei o que lá, e seta certinho. Depois você pega de 20 a 30, de 30 a 40, 40 até 50. Aí vocês vão ter, separem homem e mulher. Vai ter exatamente a análise completa de como o energético pode afetar uma pessoa.
dentro desse estudo, não, a gente nunca viu ninguém morrer de. Então, assim, o pessoal deveria levar tudo um pouquinho mais a sério. Hoje tinha uma professora na escola, o nome dela era. Começava com S, espera aí que eu vou lembrar. Era minha professora da quinta série. Sandra. Elisandra, não era com S, Elisandra. Não, mentira, Sandra. Elisandra era outra. Elisandra era do negócio da Rússia. Depois eu vou falar pra vocês quando eu for pra Rússia. Era Sandra. Ela falava, vocês têm que parar de ser muito oba-oba. Falava pro pessoal da classe, né? E é isso, hoje em dia a gente tá muito no oba-oba. Tipo assim, não, vamos oba-oba, empurra. Aí onde, o que eu falei no outro vídeo, a pessoa dorme na faculdade, vira estatístico ou vai fazer uma análise matemática no Instituto ABC. Não é porque ele fez um FGV, não é porque ele fez um Mackenzie que ele automaticamente é uma pessoa boa. O Einstein tá aí, ele não é que ele não fez faculdade, ele cursou, não se adaptou, trancou o curso. Mas ele fez, mas olha os feitos que ele fez. E tem várias pessoas que seguiram a mesma linha dele, né? Vamos colocar assim. Aonde você está num meio não indica que você é necessariamente 100% igual àquele meio. Então tem pessoas muito boas que são formadas no Mackenzie, tem pessoas muito boas que são formadas na FGV, tem pessoas muito boas que são formadas na PUC. Só que tem pessoas muito ruins formadas nesses locais. Então você não pode generalizar. Se você pegar a PUC de, sei lá, de 0 a 100% das pessoas, sempre eu vou utilizar esse comparativo. Tudo eu vou usar assim. Então 0 a 100% são, sei lá, de 10 mil pessoas lá. Então, 1.000 pessoas são excelentes, muito acima da média, lá em cima, escapa da média, e o restante é ruim pra caramba. Só que daí o pessoal fala assim, ah, PUC é ruim. Não, deve ter pessoas lá que batalharam, se esforçaram e estão lá por mérito. Estudando lá e devorando os livros. E tem pessoa, não, que é ruim pra caramba. Só que aí vocês não podem generalizar, não podem colocar todo mundo no mesmo pote, porque senão o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso daí, o que a gente viu em pesquisas. Então, quando a gente fala assim, pesquisa do coronavírus, imagina, por isso que. Vamos voltar para outra câmera aqui. Quando a gente fala de pesquisa do coronavírus, os 2 anos para trás aí que ficou. Imagina esse pessoal enviesado fazendo os cálculos de fica em casa, não fica em casa, vai pra rua, não vai, usa máscara, não vai, é tentativa e erro, e a margem de acerto, quando você pega lá, a margem do cara é minúscula. Aí onde ele vai tentando, fazendo cálculo com o foguete andando, só que numa forma muito devagar, e ainda onde envolveram boa parte vamos colocar assim, de cientistas mesmo da área da medicina, só que se as pessoas têm viés ou se as informações são seguradas através do viés, vídeo que aconteceu com o foguete, aí vocês pesquisam, por isso da demora e por isso da não assertividade. Quem que acaba sendo lesado, sendo levado a uma falsa condição, atrapalhado nesse meio todo, é a massa da população inteira, que quando você fala, novamente, de 0 a 100% das pessoas, 100% equivale a 218 milhões de brasileiros. Aí você fala assim, a massa do brasileiro mesmo equivale a, vamos colocar aí, 200 milhões de pessoas, e 18 é a classe privilegiada que está lá em cima, quem sofre é os 200 milhões, 190 que seja. O restante não vai sofrer igual a gente através desse cálculo, porque ele vai ter, vamos colocar assim, a informação antes e ele vai ter meios de não conseguir ficar dentro 100% desse cálculo demorado, esse cálculo errado. Aí, de repente, vamos colocar assim, a pessoa que fez o cálculo, vou traduzir para vocês de uma melhor forma nesse exemplo. Ah, uma máscara de filtro comum, aquelas fininhas ali, aquela máscara que você compra que é R$ 1, R$ 2, ela barra até X% do vírus, tal, vocês vão estar imunizados. Aí a pessoa de repente não fez o cálculo correto, mas soltaram isso. O cara vai falar, quem tem a condição financeira e uma máscara custa R$ 2. Aí o cara vai falar assim, eu vou comprar era NR, alguma coisa lá, que parecia uma máscara de soldado americano, do quarto sobrevivente, para quem joga aí o jogo, vai saber a referência, Resident Evil, né? Que custa 200 pau. Aí o cara tá protegido com a máscara de 200 e o pessoal que foi através do cálculo de contaminação utilizou uma máscara de 2. Perceberam onde o cálculo errado e viesado ele impacta?
quantas doses são necessárias para ficar imunizado ao vírus, quantos dias o vírus é incubado e quantos dias demora para depois da vacina você contaminar o outro, não contaminar, ser contaminado ou não ser contaminado. Hoje a gente sabe o tempo disso daí, mas lá atrás, para o pessoal conseguir fazer esse cálculo, demorou 6 meses. Aí, novamente, isso porque eu estou utilizando profissionais da área da ciência, cientistas mesmo, mas será que foram cientistas bons que não tinham viés para ser colocado naquele momento? Pegaram a nata da nata mesmo, aquele pessoal que você fala assim, esse daí é crânio, a cabeça da pessoa é até maior que uma cabeça normal, vamos colocar assim para fazer as análises, ou aquela pessoa da cabecinha bem pequenininha. Aí é onde vocês veem, onde eu peguei um exemplo político e eu consigo encaixar em qualquer local. Aí vamos voltar aqui, ó, minha telinha de React. Aí, depois disso, essa matéria é legal, vou colocar até embaixo aí no link da descrição, onde vocês têm o quê? Quais são as explicações posteriores para a falha do cálculo? Olha que, que ponto que chega. Na verdade, assim, isso deveria estar antes. Sair com a pesquisa com isso. Isso basicamente seria uma retratação de uma explicação de um cálculo errado. Aí vamos falar quando eu falo de eu fazendo financeiro, orçamento. Então eu faço os orçamentos, utilizo um racional, tem que partir de uma premissa. Qual o racional para fazer aquele orçamento? Qual é a premissa para fazer aquele orçamento? Se eu parto de uma premissa errada, eu distorço lá na frente o número que vai sair. Se eu parto de um racional errado, eu distorço o número que vai sair. Só que dificilmente você vai ter uma margem muito grande de divergência, porque o racional tem que levar em consideração tudo isso daí. A não ser que eu errei na base, na premissa e no racional, não coletei todas as informações. Então vamos supor, eu vou fazer um orçamento de. Vamos pegar aqui um orçamento de fretado por uma empresa. Dar um exemplo para vocês. Então eu tenho que pegar lá. Qual é a quantidade de pessoas que os fretados vão ter que carregar? Quantos turnos eu vou ter dentro dessa empresa? Qual o tamanho desses ônibus que vai carregar as pessoas? Quais as linhas? Onde cada um mora? Qual que é a melhor rota para coletar essas pessoas? Porque percebe que eu posso fazer assim, se o ônibus for maior, eu posso carregar mais pessoas. Só que em contrapartida, dependendo da linha que ele vai, eu não vou conseguir um ônibus passar por todo esse local. E quando eu colocar em referência a combustível e a tempo, de repente era melhor eu ter 2 ônibus mesmo. Por uma rota diferente, eu vou conseguir gastar menos combustível, levando mais quantidade de pessoas dentro do ônibus, ou repartindo na medida certa para cada lado do ônibus. E o tempo que eles vão levar para fazer isso daí, ir e voltar, e de repente a empresa sempre lá aproveita o fretado do primeiro turno para o do segundo turno, eles conseguem voltar a tempo para a empresa para pegar a saída do segundo turno. Eu não preciso ter mais fretados dentro da empresa. Eles vão conseguir sair do ponto A para o ponto B, voltar para o ponto A novamente, a ponto de pegar o pessoal. Então, teria um pátio de fretados de X, de tamanho de fretados, tamanho de ônibus para carregar de X, certinho, quanto cada um vai carregar, quanto cada um vai gastar de diesel, qual é o tempo que eles vão. Então, percebe que eu consigo estimar corretamente. Isso daí chama-se racional do cálculo. Eu parto de uma premissa do que eu vou fazer e coleto os racionais. Isso é um cálculo, racionais MCs. Isso é um cálculo, não tem como errar. Então, assim, se eu solto o orçamento onde não tem as premissas e não tem um racional bem definido, eu tenho que explicar posteriormente numa reunião de cheque por que o orçamento descolou do real, onde eu solicito fretados a mais, porque de repente escapou da demanda que eu havia projetado. Aí, de repente, o que acontece? Se está projetado para uma quantidade X de pessoa e o gerente de uma filial A, B, C, ou do CD, ou de turno, pediu pro pessoal estender o turno ou contratou mais pessoas, na hora eu pego no racional, tá divergente. Era para ter, sei lá, 2.000 pessoas e eu tô com 3.000, descolou do orçamento aqui. Descola do orçamento, só que é explicável essa descola de 2.000 pessoas para 1.000, eu tenho 1.000 excedente, vamos colocar assim, é o dobro do orçamento. Ou eu consigo ser mais eficiente, carregar um pouquinho mais de pessoa por fretada. Então, eu tenho um racional descolado, mas não de uma maneira, uma margem tão grande, que é exatamente isso que aconteceu ali. Só que assim, as explicações vieram posterior ao fato ter ocorrido. Então, qual que é o racional? Qual é a premissa que foi utilizada nisso, entendeu? Então, vamos pegar aqui, ó.
censo defasado. Então, vai disso de encontro que eu falei, não, mas aí o censo tá defasado, mas daí o pessoal partiu de qual premissa? Não, tem 218 milhões de pessoas. Votante tem 300 milhões? Que premissa que sai essa? Vamos pegar aqui. E aí é onde, tipo assim, é, poderia ser para menos, né? Eu sempre uso isso, né? Na dúvida, peque pelo excesso, refaça o cálculo, cheque os racionais 2 vezes. Mas aí o censo defasado, faz sentido isso? Não, é que na verdade a gente esqueceu de ver quantos brasileiros tem para fazer a pesquisa e fazer a porcentagem por região e saber onde a gente ia. Não cola, essa não cola. Vamos pegar aqui mobilização entre os evangélicos. Então, se o pessoal sabe que a eleição ela é étnica, vamos colocar assim, é étnica, ela é regional, ela é etária, vou explicar melhor. Ela tem as diferenças de como é que uma pessoa negra vai votar, como é que uma pessoa branca vai votar, como é que um rico vai votar, como é que um pobre vai votar, como que uma pessoa de uma idade X enxerga o governo, como uma pessoa de uma idade Y enxerga o governo. Como que um público de gênero, vamos colocar assim, né? Um gênero X enxerga a votação, um gênero Y enxerga a votação. Como os evangélicos, como os católicos, como os cristãos, como cada um enxerga a votação. E o pessoal não levou em consideração isso. Aí a explicação veio posterior, falando, a gente não levou, não cola. Vamos pegar. Nessa aqui eu posso explicar tudo isso. Voto envergonhado. Eu não concordo com aquilo que a pessoa fala, mas escondido ali eu vou no sigilo da urna eu vou votar no. Isso deveria estar dentro do cálculo. Então, assim, era feita uma análise desse ponto antes da faixa etária, poder aquisitivo, visto a temperatura dentro do termômetro que a gente tem hoje, que são as redes sociais, e através disso daí você ia falar, tem gente que como ela não tá na hora da pesquisa, a gente percebeu que ela não tem uma intenção de voto definida, e através da própria pesquisa, onde quando a gente faz a pesquisa, ela sai não 50%, ela sai 35%, 40% quebrada, a pessoa hesita na hora de falar tudo. Esse racional é levado em consideração, a composição lá do orçamento, onde eu consigo fazer uma margem de falar assim, ó, a pesquisa está assada, assim, só que essas pessoas, elas pensam de uma forma um pouquinho assim, ela precisa do empurrão para ela ir para um lado. Então a gente fez um cálculo aqui de métrica, de balanço, onde a gente inseriu isso aqui dentro. Então, na verdade, vamos supor, não, mas é que daí fica complexo, tal, quebra a pesquisa em dois. Visão A, sem levar em consideração esse racional, visão B, levando em consideração esse peso de medidas onde a gente, através do feeling, você pode fazer o racional e ir lá na mão e dar uma acertadinha. Através do feeling, a gente tem plena certeza, não acho, né? Não tem que ir com achismo, a gente tem plena certeza onde, pelo contato com a pessoa ali, a gente percebeu que tem um pezinho aqui que a gente pode utilizar como proporção de porcentagem para retirar de candidato A ou B, ou acrescentar em candidato A ou B. Isso é um cálculo que vamos supor, eu minimamente espero de um cara que fez FGV, fez PUC, fez Mackenzie, um matemático mesmo. Porque se ele não tem esse feeling, meu Deus do céu, e o cara fez estudos nessa área, pós-doutorado nessa área, se não for assim, não serve para nada. Entendeu? Vamos pegar mais coisa aqui. Voto útil cirilista. Cirista. O que isso quer dizer? Não. Como o pessoal viu como o Ciro estava a carta fora do baralho, como ele deu 3 milhões de votos, na verdade, essa proporção de voto está entre os outros candidatos. É exatamente isso que eu falei para cima. Isso não foi levado em consideração na composição da métrica da medição. Isso tem que estar antes, não depois. Se tiver depois, está errado. Não parte da premissa certa, não é uma projeção. Isso daí não vai levar a lugar nenhum. É uma pesquisa seca. Vamos supor aí, já não. Vamos colocar assim, eu não sei 100% como funciona isso. Mas eu acho que aquilo ali quer demonstrar não uma pesquisa seca, mas uma pesquisa que tem uma inteligência por trás. Através de um cálculo, você projetar e falar, vai ser A ou B e ter uma margem de erro de 3%.
Mas se você não consegue fazer essa projeção, ou se não for atuado através de projeção, aí pode ser que, não, beleza, ok. Mas eu acho que né, as pesquisas não são dessa forma. Aí vamos pegar aqui. Engajamento em estados antes. Então, se o nome já diz ali engajamento, era para ser considerado antes, não depois. Se a gente considerar depois, aí enquanto eu vou falando, dá para vocês lerem ali. Então, se for considerado depois, e o pessoal. É que tudo isso ele leva a uma falsa. Não tem como levar em consideração isso depois. Porque se o pessoal sabe que tem um engajamento, eles têm que expandir o leque da pesquisa, ampliar mais naquele estado, para colher o que é o correto mesmo, a temperatura. Porque se ele faz, vamos supor, vou dar um exemplo legal aqui para vocês entenderem. Vamos pegar aqui. Para quem é paulista, depois vocês pesquisem caso estejam em outros estados. Mas a gente tem aqui uma cidade próxima que chama Alphaville. É uma cidade que, vamos colocar assim, vamos colocar a renda per capita por pessoa deve ser. Vou colocar aqui para vocês uma renda fictícia, mas para extrapolar para vocês saberem bem isso que eu estou falando. Vamos colocar lá que cada pessoa, em média, recebe 50 mil reais por mês. Aí você pega a cidade do lado, que é Itapevi, sei lá. E não é tão do lado, é mais pra lá. Cada pessoa de Itapevi, ela recebe 1.000 reais por mês. Uma 50 mil e outra 1.000. Aí, se eu for nessa cidade, que o prefeito, ele é... Todo mundo recebe 50 mil na cidade. E é o prefeito dessa cidade. E os dois... Aí você vai na cidade de Itapevi e tem um prefeito de lá. E cada pessoa recebe 1.000 reais lá. Aí os dois estão concorrendo a governador do estado, e esse estado se refere a essa. É um estado com duas cidades somente. Quem que você. Tá. Para melhorar ainda, para piorar. Melhorar ou piorar. Nessa cidade de Alphaville tem 500 mil pessoas, cada um ganha 50 mil, e nessa cidade de Itapevi tem 100 mil pessoas e o pessoal ganha 1.000 reais por mês. Qual que é. E os dois vão concorrer a governador. Qual que é a probabilidade do cara de Itapevi ganhar? É zero. Então, assim, o engajamento para o lado do outro sempre vai ser maior. Porque o pessoal ganha bem, recebe bem. Vai ser um peso que vai ser levado em consideração para essa votação desse governo fictício aí de duas cidades. Aí é onde você vai para aquilo ali, né? Engajamento de estados antipetistas. Se tem esse viés lá, que é o que eu falei que o viés é a grana nessas cidades fictícias, você tem que expandir o leque para tentar pegar pessoas que daí, no exemplo, de repente eu teria que colocar assim, nessa cidade de Alphaville, ela tem pessoas que ganham 50 mil que estão, vamos colocar assim, centralizadas em um ponto da cidade, e a gente tem pessoas ao entorno da cidade que ganham menos. Se você fazer a pesquisa somente aqui no meio da cidade, onde essas ganham 50, esse cara aí vai extrapolar, vai ser ele eleito. Aí onde a pesquisa ela tem que sair da zona da região, onde ela já sabe que ali é vamos colocar assim, já está setado o que vai acontecer, e tentar ser mais homogênea na pesquisa. Aí você retira essa parte do engajamento. E se você sabe que tem um engajamento, aí que você é obrigado a expandir a pesquisa. Não se centralizar em um único ponto, entendeu? Senão não vai ser uma pesquisa. Vai ser uma pesquisa, vamos colocar assim, direcionada por um viés, através de algum fator. No caso, esse fator da cidade fictícia é o dinheiro. Ali, provavelmente vai ser a mesma coisa. Então, antipetista, engajamento dos estados antipetistas. A gente está falando do Rio Grande do Sul contra o Nordeste. Então, assim, ou no Rio Grande do Sul não fizeram a análise ou fizeram uma pesquisa bem menor do que deveria ser, ou no Nordeste não fizeram a análise ou fizeram uma pesquisa bem menor do que tipo, vale para os dois lados. Então, isso não foi levado em consideração. Vamos pegar aqui. Percebe que isso aqui foi um pouco mais complexo até de explicar, mas a pesquisa ela vai demandar disso, uma complexidade. Senão eu não vou pagar. Outra coisa, essas pesquisas aí não são de graça, tá? Então você vai encomendar uma pesquisa dessa daí, você pega um Datafolha, você vai pagar tipo uns 5 milhões para fazer isso daí. Vamos até ver aqui, ó. Posso ver na íntegra com vocês aqui, ó. Quanto é uma pesquisa eleitoral? Eleitoral. Vamos lá. Por que abriu isso aqui? Caramba, vai ficar isso aqui bem na frente. Agora não. Ó. 400 mil. Vamos ver aqui se tem alguma. Quanto custa um questionário de eleição? Ó.
Olha lá. Com 3 mil pessoas entrevistadas, 350 mil. 350 mil pessoas entrevistadas. Então aí, conforme vai aumentando o grau de entrevistado, calcule o valor que o pessoal paga para um instituto com pessoas treinadas, sei lá, estudadas, que não tem esse crivo fazendo essa pesquisa. Então calcule, é 3 milhões. Então você 3 mil entrevistados. Aí você pega, vamos supor, 100 mil pessoas. Aí, deixa eu até vir para outra câmera aqui, ó. 100 mil pessoas, aí faz o cálculo, bota aí embaixo quem quiser aí. Bota o cálculo aí embaixo pra vocês verem quanto vai dar isso daí, essa brincadeira. Deixa eu fechar essa última aqui e vamos voltar para aquela lá. Alta abstenção. Então, quando a gente pega o total de votantes no Brasil, 218 milhões na casa de 160, vamos colocar assim, 160, 170. Quando eu tava lá na Paulista vendo o painel da CNN, fazendo cálculo lá de cabeça e olhando no celular, acompanhando ali, tava 130 milhões. Então tá faltando 30, 40 milhões de pessoas aí. Ah, tem um cálculo ali, ó. 32. Tá aqui, ó. 32 milhões de pessoas. Você faz o comparativo contra o ano passado. O ano passado não, a eleição passada, desse cálculo de pessoas que se absteve. Faz o cálculo, aquilo que eu falei lá atrás, de se a população está envelhecendo e se está nascendo mais, para ver quem que está dentro do cálculo para ficar apta à votação. Leve em consideração os fatores de tá lá para cima ali, engajamento. Quando a gente fala de jovens, 18 até, sei lá, 30 anos de idade, como eles votam? Eles estão engajados? Eles quiseram votar? Isso você vai pegar tudo na temperatura da hora de você coletar a informação, onde você vai fazer a pesquisa. Ah, não, mas daí a gente esqueceu de. Ah, aí não tem como, né? Aí a abstenção, ela tá ali no meio, porque não tá votando, porque tá votando. Isso daí você pega pela pesquisa em si, você vai falar, ó, quando a gente faz a pesquisa, na verdade, sempre que a gente pergunta pro jovem, o jovem fala assim, ah, não, não quero, não quero saber disso aí não, passa direto. Aí quem tá indo mais pra fazer a pesquisa quando a gente vai responder o questionário é pessoas de 45 a, sei lá, 70 anos de idade. O pessoal tá fora. Ah, não, então toda cidade a gente percebeu isso. Quando a gente joga em porcentagem do público, dá X. Logo, se nessa cidade deu X, vamos jogar essa margem para outra. Qual é o total de pessoas que tem lá? Então, isso aqui a gente tira fora. E da outra cidade, isso aqui a gente tira fora. E da outra cidade, eu tô fazendo gesto com a mão aqui, não aparece ali, né? Qual que é da outra cidade? A gente tira fora. Qual que é da outra? A gente tira fora. Qual que é da outra? Então, quais são os totais que eu tenho aqui embaixo, aqui, ó, que eu fui tirando da população que não tá querendo votar? Então, vamos por lá, de Osasco, quando a gente fala o jovem que ele não quer entrar, saiu 10%. Osasco tem 500 mil pessoas, 10% disso, dá X pessoas. Vai lá para Itapevi, X pessoas, dá isso aqui. Vai para, sei lá, Barbacena, deu isso daqui. Vai para não sei o que lá. Você replica esse resultado para as outras cidades. Só que você vai ajustando esse feeling com a própria pesquisa na cidade. Logo você fala assim, ó, os que não vão votar são esse pessoal aqui, ó, porque esse cálculo ele foi levado. Tem cidade que mais ou menos você pega no feeling e fala, ó, 30 milhões que tá fora da pesquisa. Pô, me dá essa pesquisa que eu faço. Me dá os 300 que eu faço, isso daí. Não demoro. É que eu não vou conseguir. Vamos colocar assim, sair perguntando pro pessoal, né? A não ser que eu faça um aplicativo. Bota um aplicativo, tá nessa câmera aqui. Bota um aplicativo. Opa. A não ser que eu bote um aplicativo aí, vocês votem pelo aplicativo, eu consigo fazer esse cálculo aí com os pés amarrados. Lógico que eu não vou digitar com o pé, né? Com as mãos amarradas nas costas. Eu não tem dificuldade nisso, não. É como se fosse orçamento de empresa, né? As empresas que eu passei, eu ia fazer orçamento, tinha uns racionais, a coisa mais simples possível. Muito pelo contrário, na verdade, quando eu falo de viés, o pessoal falava para eu alterar o orçamento. Ah, não, joga isso aqui, joga aquilo ali, tira isso aqui, ah, não, isso aí não dá, joga um negócio onde não tem. Vai muito pelo esse contrário. Por isso que eu falo, o viés eu sei que existe, e já sabia que existe dentro do ramo corporativo. Porque o pessoal não quer, às vezes não quer justificar a gordura, o excedente ou a falha. Aí é onde você faz um orçamento maior, onde talvez não atinja, e quando você fala de empresa, ele é até ao contrário, né? Como se fosse uma gestão de cidade, né? Você engorda o orçamento para a pessoa poder fazer atrocidades lá, dentro desse valor de orçamento. Na verdade, quando se fala de orçamento, tem uma ferramenta aí que quem gosta, quem vai escutar esse vídeo aqui, quem gosta disso daí, e eu gosto disso daí, ele parte de uma premissa que chama VBZ, variável base, o pessoal conhece mais como OBZ, orçamento base zero. Então, assim,
Você parte do zero, qual que é necessário para você fazer uma coisa A, aí você orça A. Para fazer coisa B, aí você orça B. Então, cada incremento você joga um orçamento, cada incremento você joga um orçamento, cada incremento você joga um orçamento. Aí onde ele vai ser construído de baixo para cima, com a sua necessidade real. No final disso tudo, dá para você colocar uma gordura, como se fosse esse cálculo da cidade que eu falei, através do feeling, você fala assim, eu quero mais 5%, 10%. Mas você fala, ó, na coisa A não preciso, eu preciso na coisa F e na coisa Z. Você não vai pegar todas as premissas e acrescentar uma coluna 10% em tudo. Você coloca onde você sabe que vai ter uma necessidade, ou durante aquele período do mês, ou do trimestre, do semestre, você acrescenta só naquele período, quando a gente fala de um orçamento ao longo de um ano. Vamos colocar assim. Aí quando você fala de uma pesquisa dessa daí, você parte com as premissas zero, com os racionais da base zero, e você vai acrescentando. No final você seta tudo isso daí. Então a alta obstenção que está ali já deveria ser considerada na base. E você consegue pegar isso daí, através dessa forma que eu falei. Vamos lá. Vamos descer mais um aqui. Dificuldade em captar o voto conservador. Aí não dá, né? O cara vai fazer... Deixa eu só acertar um negócio aqui. Okay. Aí não dá, né? O cara vai fazer o quê? Ele vai perguntar para a pessoa para quem ela vai votar. Aí vamos até ler ali. Ó. Outro tema, conseguir captar a precisão na opinião de determinados públicos, como um conservador. Não é uma surpresa que temos. Então, assim, aquele ali, se for uma justificativa, que foi isso, porque ele está entre aspas, foi a opinião de uma pessoa ali. Ó. Com certeza foi uma opinião de uma pessoa que participa da apuração dessa pesquisa. Então não é qualquer um falando, não é eu falando. Aí. Vai daquilo de encontro com aquilo que eu falei nos pontos para cima. Se ele não consegue captar através do feeling, então logo eu percebo que esse filtro de feeling ele é levado em consideração. Então o cara ele tem que ter uma temperatura do contato lá, quem manja de telemarketing sabe disso, temperatura do contato, você tem que prever como a pessoa tentar captar ali a humanidade da pessoa, na fala dela, o negócio, então você faz um filtro ali de temperatura de contato. Onde isso é levado em consideração na opinião da pessoa quando vota. Então, logo, todos os pra cima vai tudo de encontro àquilo que eu falei. Eles levam em consideração isso na premissa da apuração. Então, na verdade, é uma falha onde o cara que vai captar não foi treinado para captar. Porque senão ele capta. Ele vai colocar essa análise dele. Então, na verdade, o que? Tem que ter uma auditoria, que eu acho que é isso que o pessoal vai bater e com certeza vai para esse lado agora, onde vai ter uma auditoria em quais as ferramentas, as pesquisas estão sendo baseadas. Pô, mas não tinha isso daí? Como é que o pessoal é recrutado para fazer a seleção de pessoas para ser um entrevistador dessa pesquisa? Entendeu? Então não tinha. Então a pesquisa é baseada em base de nada. E as pessoas que fazem a pesquisa não são as melhores. Logo, os cálculos você pode colocar. Aí beleza, eu anulo o cara que fez o cálculo. Logo, o cara que fez o cálculo, que era um crânio, a cabeça do cara é gigante, ele fez o cálculo em cima de areia. De nada. Ele falou assim, claro. Um cirurgião lá que foi operar com uma faca e um garfo no coração. Ele falou, com as ferramentas que vocês me deram, é a melhor coisa que eu consigo fazer aqui. Coloquei o coração dos avessos. É isso. Aí, beleza, eu anulo tudo, anulo a pesquisa. Porque nesse caso aí, essa fala o cara usou para anular a pesquisa que foi feita, devolve dinheiro. Não tem lógica nenhuma. O cara quis se eximir tanto que o pessoal pode entrar com reembolso, na verdade. Vamos ver. Acaba naquela ali. Vamos ver se tem mais coisa aqui, tá nessa daqui, né? Derrota dos institutos de pesquisa com olhada de Bolsonaro. Então, assim, tanto vale pro lado do Bolsonaro quanto vale pro lado do Lula. Tipo assim, a derrota foi pros dois, na verdade. Então, quando os dois falam aqui vamos ver se tem mais coisa aqui, aí eu vou para as considerações. Vou pegar aqui. Aqui. Ah, não. Aí esse é o final ali. Então, aqui, ó. A derrota foi pros dois, porque tanto os dois, na verdade, não puderam utilizar de uma ferramenta adequada pro plano de campanha deles, para ajustar o plano de campanha e saber para onde estava mirando.
o Lula não ganhou no primeiro turno em função de ter uma pesquisa enviesada para o lado dele, então a ajuda atrapalhou, e o lado contrário do Bolsonaro teve uma pesquisa onde pro lado dele atrapalhou porque o pessoal falou, é carta fora do baralho, não adianta votar. Pro Lula a mesma coisa, eu não vou votar, o pessoal que se absteu falou assim, não vou nem votar porque como o Lula já ganhou, eu não vou sair de casa. Já tá ganhado, então não preciso sair lá pra votar no Lula. Tipo, todo mundo tá votando, é isso aí, Lula ganhou. Aí ninguém saiu de casa, 30 milhões ficou em casa. Ao contrário, serve a mesma coisa. O pessoal falou, como o Bolsonaro vai perder mesmo que o Lula tá na frente, eu não vou nem sair, eu vou nem. A gasolina no carro tá R$ 5. Aí, aquele cálculo que eu fiz lá atrás, né? No outro vídeo. A gasolina tá R$ 5. Meu negócio de votação fica a 20 quilômetros. Aí eu vou gastar mais dinheiro do que eu entrar no celular ali e justificar, pagar 5, R$ 3. Não, nem vou, porque a gente já perdeu. Então, assim, pros dois lados, foi maléfico. Aí onde eu acho que os dois lados, que eu faria? Se fosse o Lula, Bolsonaro, o PT, ou não sei o que lá, pros dois lados, vamos trocar aqui de câmera aqui, vou descer o pau no pessoal agora. Para essa aqui, vamos pegar essa daqui da Lenovo. Aqui, ó. Opa, não. Quase que eu faço uma cagada aqui, peraí. Aqui, ó. E eu, pros dois lados, se fosse tanto o Lula quanto o Bolsonaro, se eu tivesse esse dinheiro, né, essa bala aí, peraí que meu nariz tá coçando, eu processaria esses institutos de pesquisa. Eles não servem para fazer o cálculo do foguete da NASA, porque daí toda a campanha que um gastou para um lado e na hora da votação do vamos ver, o pessoal falou, como ele já está ganhando, não preciso sair de casa, ele perdeu 30 milhões de votos. Aí, ou nulos, que foi 5 milhões, perdeu ali também. O pessoal, já ganhou, eu vou anular meu voto, não precisa. Aí o lado contrário também, como o Lula vai ganhar, eu não vou anular, não vou sair de casa. Então, para os dois foi maléfico. Às vezes, como a pesquisa é enviesada e o pessoal não tem essa análise, que eu fiz uma análise completamente, o intuito do canal, novamente, é para ser disruptivo. Eu penso de uma maneira completamente disruptiva. Eu penso como se fosse o bandido. Na verdade, eu estou pensando aqui como se fosse um instituto de pesquisa. Falando assim, como é que eu vou fazer para esse pessoal? Se eu vender para A e B, se eu vender para B ou para A, quanto que eu vou levar do lado de cá ou quanto eu vou levar para o lado de lá? Então, eu tenho que pensar como um bandido, na verdade. Então, minhas análises sempre vai ser pro lado disruptivo, de um lado que quem que tá ganhando com essa quem que tá levando por quem que tá levando por trás? Quem que tá levando por trás? Quem que tá embolsando alguma coisa, né? Com essas análises, com essa pesquisa. Então, sempre vai ser por este lado, não pro lado A ou pro lado B. De repente frustre vocês um pouco. Não, ele não puxa pro lado de lá ou não puxa pro lado de cá. Não, eu tô fazendo sempre no canal as análises profundas, as análises da informação e qual é a força dessa informação. Na verdade, o intuito do canal vai ser isso. Inclusive com tudo, com ciência, com tudo. Mas política aí é onde é mais legal. Eu gosto de fazer essas análises, onde você consegue pegar a essência do eu, da pessoa, e você pega a pessoa no pulo. Através daquele vídeo anterior de divergências entre aquilo que a gente fala e o que a gente faz. Vocês conseguem pegar qualquer pessoa usando essas ferramentas que eu estou passando aí no canal, só que vocês vão ficar extremamente céticos. Aonde a última que recai, quando eu falo de ceticismo, é essa daqui. Ó. Depois de tudo isso, vem uma pesquisa no final de tudo, vai começar novamente, dia 30 vai ser o segundo turno. Ao longo desse mês a gente vai ter várias pesquisas. As primeiras que vão sair vão ser sexta-feira agora. Sexta-feira é dia 7, aonde vocês vão acreditar nas pesquisas novamente? Vão acreditar? O máximo que vai acontecer é vocês vão ficar assim, ó. Cadê? Vamos lá. Aqui, ó. Cadê? Tem a foto aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Eles vão acreditar nas pesquisas novamente? Tanto é válido para o lado A ou para o lado B. Na verdade, eu podia subir aqui um pouquinho assim, ó, para não aparecer de qual partido que é, né? Sei lá. E aparece para baixo ou para cima. Tá. Mas deu para entender aqui a cara das duas pessoas aqui, ó, triste. Então, assim, como que vocês acreditam nas pesquisas novamente? Isso daí serve para pessoas do público do lado do Bolsonaro e serve para pessoas do lado do público do Lula. Como que vocês vão acreditar nas pesquisas? Então, assim, questionem. O intuito do canal é isso. Faça as análises profundas e questionem. Porque senão vocês, que são o ápice da nata da sociedade,
vamos colocar assim, que estão concorrendo, né, ou que se baseiam em pesquisas A ou B, me paga aí, me dá uma chance, me dá uma oportunidade que vocês veem que eu faço uma pesquisa muito melhor do que a que tá aí e consigo eleger político A ou B. Eu só não tenho a oportunidade, viu? Tô tentando fazer, criar a minha, né? O canal não é pra isso. Mas eu falo assim na vida, né? Mas aí é onde tem pessoas que nascem com desculpa a expressão, né, do latim, mas com a bunda virada pra lua, mas daí a pessoa ainda consegue estragar a farofa, vamos colocar assim de maneira mais branda, né? Onde o cara faz uma FGV, faz um Mackenzie, faz uma PUC, faz uma Harvard, sei lá, e consegue fazer uma análise tão superficial desse jeito. Aí é onde, aí é onde dificilmente, eu acho que dificilmente, a não ser que esse canal cresça muito, eu consigo ir para algum local e fazer um debate com algum desses daí. Mas se me der a oportunidade para fazer um debate com qualquer um desses daí, quem me conhece sabe que é difícil a pessoa conseguir me refutar. Inclusive, tem até um aqui, que eu tava vendo, né? Deixa eu cair um negócio aqui. Que é uma das pessoas até que eu assim, acompanhava bastante, me inspirava, né? Vocês estão vendo pela TV, né? Deixa eu inverter aqui, ó. Aqui, ó. Reinaldo Azevedo, né? Depois vocês veem essa análise que ele fez do desempenho, sim, ok, mas, porra, man, aí é onde, tipo assim, você pega. Faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu não. Não mais. Uns 4 anos que eu não o acompanho mais, mas eu resolvi. Como eu tô nessa empreitada aí de ver várias coisas a respeito de política, eu fui olhar o canal dele novamente, essas pautas aí que ele fala. Aí é onde, assim, quando eu não tinha embasamento, eu sempre gostei de política, mas eu nunca gostei de ver a opinião, vamos colocar assim. Não é que eu não gostava de ver a opinião, é que eu não tinha contato com a opinião de algumas pessoas. Onde eu conheci ele, o Vila, através da Jovem Pan até. E falava, caramba, que legal, tal, assim, legal a pessoa opinando, tudo, mas conforme você vê o passar do tempo e você vai refinando a sua capacidade de você perceber através de falas, através de narrativas, através de vivência mesmo, política ou de estudo, conforme você vai comendo os livros, basicamente, você consegue entrar no mesmo grau ou até mais do que o seu, vamos colocar assim, do que o seu professor. Então, assim, se eu tinha o professor como, vamos supor, como Vila, como Reinaldo Azevedo, como, sei lá, Mitre, como. Tô dando exemplo de pessoas que de repente vocês conhecem para não dar um exemplo muito fora. Mas daí vocês começam a pesquisar sobre, ver sobre, e vocês começam a ter o senso crítico sobre. Você fala assim: caramba, já ultrapassei o cara. Consigo ser mais rápido no raciocínio, consigo prever melhor do que a pessoa, e você volta para ver como tá a pessoa tá na mesma. Tá igual, tá no mesmo patamar. Aí você fala, será que a pessoa está enviesada? Será que a pessoa está vendida? O que será que aconteceu com a pessoa? E você fala, caramba, ó, voei na parte de cognição. E o intuito do canal é isso. Aí por isso que eu quis fazer, porque eu pensei assim, né? Caramba, se eu conseguir, e é uma coisa que é complexa, que aparentava ser complexa, e depois eu vi que não é, todo mundo consegue. Aí, basicamente, para o pessoal deixar de se enrolar, de sair dessas narrativas, sempre tentar ser o melhor possível, tentar voar em várias áreas, né? Seja na ciência, na tecnologia, na política, como a política do momento, né? Na parte das influências, na parte do raciocínio, da parte do geral, vamos colocar assim. Então, assim, aí eu sendo coach, né? É tipo assim, não há nada daquilo que as pessoas não consigam fazer se ela tiver treinamento e estudo para fazer aquilo que ela quer fazer. Sem treinamento e estudo não dá. Agora, treinou e estudou, a perfeição você adquire com a prática. Então, você vai chegar nesse ponto aí. Aí é onde, quando vocês falam de tudo aquilo que você vê, você deve acreditar, então fica aí, um final aqui, ó, para vocês raciocinarem tudo aquilo que vocês veem. E quando fala sobre eleições, e quando nós falamos aí, vamos supor, se eu tivesse a oportunidade de falar com Lula ou Bolsonaro, vocês vão acreditar no que as projeções de
matemáticos ou pesquisadores repassam para vocês, então fica isso daí. Mais um vídeo para nós. Finalizando a GoPro aqui. Mais um vídeo para nós aí. Valeu, falou. Até mais.